Seguindo, questão 13. O funcionário público Alberto, com competência para tal, deixou por negligência de responsabilizar subordinado seu que havia cometido infração funcional no exercício do cargo. Nessa situação, e a despeito da sua conduta, Alberto não cometeu o crime de condescendência criminosa. Eu mataria essa questão, correto? Eu mataria essa questão só por aquela informação que eu dei ainda há pouco. Olha, dos crimes contra a administração pública, somente 2 admitem culpa. Peculato, 312 parágrafo 2º, e fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança detentiva, que é o 351, parágrafo 4º. Só esses 2 admitem culpa. Então, todos os outros são dolosos. E olha o que eles dizem aqui. O funcionário com competência para tal deixou por negligência. Então, eles estão falando do crime de condescendência criminosa, que é o crime do 320. Condescendência criminosa. Deixar de responsabilizar subordinado por indulgência. Então, o funcionário público, ele é um superior na administração pública. Ele tem subordinados ali. E quando você tem subordinado na administração pública, você tem que saber que, caso você tome conhecimento de que seu subordinado tenha cometido uma infração relacionada às suas funções, seja essa infração penal ou uma infração administrativa, relacionada às funções dele, e não coisa que não tenha nada a ver com o fato de ele ser funcionário, mas relacionada à função, você como superior tem que responsabilizar esse subordinado. Você pode ser até muito amigo dele, mas aquela frase que eu odeio, né? Amigos, negócio à parte e tal. Sim, você gosta muito dele, se dão super bem, já trabalham junto há um tempão. Mas os dois sabem, né? O superior e o subordinado, os dois sabem que no vacilo do subordinado, o superior vai ter que chamá-lo à responsabilidade. Por intermédio de uma das formas previstas. Ou ele vai punir o subordinado, se ele tiver competência para punir, ou ele vai levar ao conhecimento de quem tenha. Porque se não for ele, por lei, que tiver aquele com competência para punir, é porque tem uma corregedoria e tal, então, cagueta, né? Eu não sou quem pode punir, mas tomei ciência que houve uma infração do meu subordinado, vou levar ao conhecimento de que quem tem a competência para punir. Então, não posso deixar passar. Porque se o funcionário público, que é o superior desse subordinado, ele deixar de responsabilizar o subordinado por indulgência, e indulgência é pena, é compaixão, porque ficou com pena, ele responderá pelo crime de condescendência criminosa. Aí a banca maliciosamente colocou o quê? Funcionário com competência para tal deixou por negligência de responsabilizar. O termo negligência, se o aluno estiver distraído, ele pode confundir com indulgência. E não tem nada a ver. Indulgência é pena, é compaixão. Não tem nada a ver. Se tivessem dito, deixou por indulgência de responsabilizar, estaria correto. Crime, houve o crime. Agora, negligência seria a culpa. É uma falta de cuidado. O cara esqueceu. Ele pensou, pô, cometeu essa infração, eu vou punir. E não puniu, esqueceu. Houve negligência, se distraiu com outra coisa lá. Então, qual o crime? Não teve crime, não cometeu crime nenhum. Por quê? Porque o crime de condescendência, só para variar, é um crime doloso. O elemento subjetivo, dolo, e não culpa. Esse crime daí é um crime até que eu costumo classificar como uma prevaricação especial, né? Porque se tem um crime que eu vejo os alunos classificando como fácil, é o crime de prevaricação. Eu vejo um certo desrespeito ao crime de prevaricação. Assim, fazem pouco dele. Acham que isso aqui é fácil. A prevaricação, moleza. O pessoal guarda assim. Se o agente público retardar, deixar de praticar ou praticar algo contra as suas funções para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, moleza, prevaricação. Acontece que esse crime de prevaricação, ele pode ser confundido facilmente com o crime de corrupção passiva privilegiada, do 317, parágrafo 2º.
Porque se a gente pegar o parágrafo segundo, a gente vai encontrar esses mesmos verbos, retardar, deixar de praticar ou praticar, os mesmos verbos. Cedendo a pedido ou influência de outrem. E quem cede a pedido ou influência tem algum sentimento, algum interesse. Eu cedi a um pedido, por quê? Porque eu gosto muito desse cara. Ah, é? Então tem sentimento. É, tem. Então é difícil separar a corrupção passiva privilegiada da prevaricação, mas tem uma técnica que é infalível. É só lembrar que a prevaricação é um crime que ocorre de forma unilateral. Não tem terceiro na jogada. No crime de prevaricação, ninguém pede, ninguém oferece, ninguém usa influência, ninguém promete, não tem nada disso. Então, o funcionário público, ele, com a questão de foro íntimo, questão dele, ele retarda, deixa de praticar ou pratica um ato contra as suas funções para satisfazer sentimento, bom ou ruim, interesse também pode ser bom ou ruim, pode ser econômico ou não. Então, assim, eu como delegado, eu não autuo uma traficante presa em flagrante no aeroporto, eu não autuo instaurando inquérito policial, comunicando imediatamente ao juiz essa prisão, porque ela era menina por quem eu tinha uma paixão tremenda, um amor platônico na época do colégio. Então, eu fiquei durante 5, 6 anos querendo sentar perto dela, ou ficar olhando a aula inteira, sendo reprovado, inclusive, por causa daquela menina da sala, porque o garoto nessa idade, ele faz isso, é amor platônico, não tem coragem de se aproximar. Aí fica anos. Aí depois que ele está adulto, ele pensa, pô, se fosse hoje, eu ia enfrentar o medo, né? Aí pronto, essa menina é presa em flagrante. Aí ele pensa, é o destino, o caminho cruzou de novo, é agora. Aí ele, por uma questão de sentimento pessoal, ele é apaixonado ainda, ele não se curou disso, ele libera a menina presa em flagrante, deixou de praticar um ato de ofício para satisfazer o sentimento de amor eterno para essa pessoa. Alguém pediu? Alguém usou de influência? Alguém ofereceu, prometeu? Não. Então foi tudo unilateral. Agora, o crime de condescendência que a gente estava vendo, condescendência criminosa, do 320, ele não parece o crime de prevaricação, porque fala em deixar de responsabilizar o subordinado. O funcionário público que tem um subordinado, ele tem a obrigação de responsabilizar o subordinado ao saber da prática de uma infração administrativa, uma infração penal? Tem obrigação? Tem. Então, responsabilizar o subordinado nada mais é do que um ato de ofício também. Que aqui é deixar de praticar ato de ofício, mas aqui também é deixar de praticar um ato de ofício, mas um ato de ofício específico, que é o de responsabilizar um subordinado. E ele faz isso por indulgência, pena. Mas indulgência não é sentimento? É. Então, muito parecido. Por isso que eu falo, a condescendência é uma prevaricação específica, porque se refere a um ato de ofício específico, que é o de responsabilizar, e se refere a um sentimento específico, que é o de pena. Então, eles fazem várias armadilhas assim, mas várias. Eles dizem assim, o funcionário público, que tinha um subordinado, deixou de responsabilizá-lo. Aí o aluno já vai logo, condescendência criminosa. Mas peraí, você tem que descobrir por quê. Deixou de responsabilizar, mas por quê? Em razão da grande admiração que ele tinha pelo subordinado. Já não pode ser condescendência. Condescendência tem que ser sentimento de pena. Foi por admiração? Então esquece. Ah, então não comete crime nenhum. Não, você coloca ele aqui. Não pode colocar no genérico, no específico, então manda para o genérico. Aqui é qualquer ato, aqui é qualquer sentimento. Tá? Ou então pode até piorar, dizendo assim, sabe por que ele não responsabilizou o subordinado? Porque ele recebeu grana do subordinado. Aí é a corrupção passiva do caput, do 317, né? Aí não é nenhum nem outro. Então, o 317, parágrafo 2º, é corrupção passiva privilegiada, né? Isso, o 317, parágrafo 2º, é corrupção passiva na sua forma mais branda, que é a privilegiada. E os únicos crimes contra a administração pública que admitem culpa os únicos crimes que admitem culpa contra a administração pública, peculato e fuga de pessoa presa. 312 e 351. Então vamos para a penúltima aqui. 14. Apesar do tamanho, são questões, é uma questão fácil, né?
Durante uma permissão de saída para acompanhar o enterro da esposa, um preso, utilizando uma arma de brinquedo, ameaçou um dos agentes que faziam sua escolta e empreendeu fuga. Nessa situação, apesar de ter ameaçado o agente, o preso não praticou o crime de evasão mediante violência contra pessoa. Correto. A banca já respondeu, porque eles estão falando de fuga do preso. Existe o crime do 351, que é o fuga de pessoa presa, que não incrimina a conduta do preso. Esse que eu destaco como um dos crimes que admite culpa, o 351, fuga de pessoa presa. Tem muita gente que pensa assim, então quando o preso foge, responde por fuga de pessoa presa. Não tem nada a ver. O fuga de pessoa presa não é o crime do preso, é o crime daquele que promove ou facilita a fuga do preso. Então não é do preso, é o cara que ajuda o preso a fugir, que promove a fuga ou simplesmente facilita a fuga de uma pessoa presa ou internada, que admite até no parágrafo 4º a forma culposa. O 352 é o crime de evasão de preso. Esse seria o crime do preso. Aí aparece lá, evadir-se, ou tentar evadir-se. Então, o preso, ele foge, ou o preso tenta fugir. É um crime que não admite tentativa, porque se ele tenta fugir, já consuma o crime. Eles cercaram por todos os lados. Se fugir ou tentar fugir, vai cometer o crime, Ele foge ou tenta fugir mediante violência e contra a pessoa. Eu só posso dizer que o preso cometeu o crime se eu reunir todos os elementos da figura típica. É mais ou menos não vale, aí não rola. Tem que ser tudo aqui. Então, ele fugiu, praticando violência contra a pessoa. Se ele praticou violência contra a coisa, não cometeu o crime. Ele pode praticar violência contra a coisa. Ele cerrou a grade, destruiu um portão, fez um buraco no muro, fez um túnel. Violência contra a coisa, não rola. Tem que ser violência contra a pessoa. Aqui não temos nem a violência. O que nós tivemos foi uma ameaça. Com uma arma de brinquedo ele ameaçou. A grave ameaça não aparece aqui. A grave ameaça não está prevista. Mas eu sei por que as bancas fazem isso. Por quê? Muitos crimes, a violência ela é acompanhada da grave ameaça. O estupro, violência ou grave ameaça. Roubo, violência ou grave ameaça. Extorsão, violência ou grave ameaça. Coação no curso do processo, violência ou grave ameaça. É comum isso, a violência estar acompanhada da grave ameaça. O legislador, até nos crimes contra a organização do trabalho, isso aparece também, 197, 198, essa dobradinha. Agora, aqui não, aqui eles inovaram, é só violência. Usando da ameaça, a ameaça não está escrita, então ele não praticou o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Já estão dizendo, porque não teve violência contra a pessoa, ele não agrediu ninguém, ele ameaçou. Ele cometeu uma falta grave, que a lei de execução penal prevê isso como falta grave. Tem gente que fala, pensei que a fuga fosse um direito. Não, não é direito, não é direito, fugir não é direito dele. Porque para todo direito existe um dever correspondente. Se ele tivesse direito de fugir, o Estado teria a obrigação de atender o direito dele. Aí a pessoa só cumpriria a pena quando quisesse. Cansei daqui do presídio, eu tenho direito de ir embora. Não, não tem direito de ir. Você tem a obrigação de cumprir a tua pena, que foi fixada na sentença. Se fugir, falta grave, mas não crime. Para cometer o crime, é necessário que todos os elementos estejam reunidos. A 2 é mais fácil ainda. Em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por não terem tido acesso à sala de recreação, vários internados, submetidos a medidas de segurança, passaram a agredir médicos e enfermeiras e a destruir medicamentos e equipamentos. Nesta situação, apesar de terem perturbado a ordem e disciplina do hospital de custódia, os internados não praticaram motim de presos. Certo? Por quê? Porque eles não são presos, eles são internados. Eles falam 2 vezes, internado. Internado não é preso. Internado é aquele que está submetido a medida de segurança. Medida de segurança detentiva. O cara está no manicômio judiciário, está no hospital psiquiátrico para tratamento, hospital de custódia, para tratamento psiquiátrico. Ele não é preso, ele não está ali cumprindo pena, ele está fazendo tratamento.
E o nome do crime que eles dão, eles querem nos convencer disso, de que houve o tal crime, é esse, o 354. Porque o 353 é arrebatamento de preso e o 354 é o crime de motim de preso. Então tá lá, amotinarem-se presos. Amotinarem-se presos, não fala. Amotinarem-se presos de pessoas submetidas a medidas de segurança. Não teria nem sentido, né? Você fala assim, como o pessoal, como aqueles internados lá no manicômio judiciário fizeram uma algazarra, né? Causaram o caos no refeitório, espalharam, jogaram tudo para cima e tal. Nós vamos enquadrá-lo no crime de motim. Caramba, mas o que você espera de um hospital de custódia para tratamento psiquiátrico? Isso aqui é uma rotina. Basta o remédio começar a parar de produzir o efeito que haverá uma tendência muito grande, há um risco muito grande disso acontecer. O cara é doente mental, né? Por isso que ele está ali. E é até ridículo eu ficar prevendo pena para um doente mental que é isento de pena. Então isso aqui foi só para preso e não para pessoa internada. Sim. Da pessoa internada também serve para o menor, né? Como pena máxima. Ao invés de ser preso, fica internado o menor, não é isso? Ou não? O menor, ele não é preso porque ele é isento de pena, ele é internado, mas é uma internação diferente. A internação seria, em último caso, o menor pode pegar uma internação, que a medida de segurança é uma medida socioeducativa, medida socioeducativa prevista no ECA, lá no artigo 122 do Estatuto da Criança. E essa internação é em última análise, assim, é em último caso mesmo, porque o ECA deixa isso muito claro, de que deve-se tentar de todas as formas preservar a liberdade do menor. A internação é o último caso. É o último recurso, E quando ocorrem essas rebeliões nesses centros deles, assim, de reabilitação, são fatos atípicos, então não tem punição? São atos infracionais. Atos infracionais, não são crimes, a não ser que eles já tenham completado 18, porque o ECA se aplica até os 21. Às vezes o garoto está numa internação, medida socioeducativa, desde os 17. Aí ele faz 18 e está internado ainda, junto dos menores infratores e tal, porque o fato foi praticado antes dos 18 anos. Mas ele já alcançou a maioridade. Se ele, numa rebelião, dá uma facada em alguém, aí ele vai responder pelo crime. Aí ele vai sair desse mundo, vai para um ainda pior, né, do preso mesmo. E aí, na número 1 da 14, que afasta a violência é arma de brinquedo? O que afasta a violência é a arma de brinquedo? A arma de brinquedo é o quê? A ameaça. Se ele pega a arma de brinquedo e dá na cabeça do cara, aí é violência. Mas ele só intimida. O cara não quer pagar para ver, se é arma de brinquedo, anuncia um mal injusto, grave, né? É uma ameaça. Ele se sente intimidado, se sente cerceado ali. Então vamos lá. A última é a 15. Questão grande, também fácil. Considere a seguinte situação hipotética. Um governador de estado, essa daí tem tudo para cair, né? Tem uma sensação, aí vou dar uma de mãe de Ná, né? Tem uma sensação de que eles vão cobrar isso, não sei porquê. Mas falar igual cartomante, mas eu não garanto não, né? Destino muda, né? Aquelas coisas eu vejo, meu filho, eu vejo para você tal coisa, mas as cartas mudam, né? Você tira o seu telhado ali para depois falar, tá vendo? A tua sensação não estava com nada, né? É só assim, só é uma sugestão. Tem uns receios, já está um tempo sem aparecer isso aqui, né? Então, considere a seguinte situação hipotética. Um governador de estado, 7 meses antes do término do seu mandato, autorizou administrativamente o pagamento de uma gratificação extraordinária a ocupantes de cargos comissionados na administração direta, aumentando consideravelmente a despesa total com o pessoal previsto na lei orçamentária. Nessa situação, o governador responderá por crime contra as finanças públicas, consistente no aumento de despesa total com o pessoal no último ano do mandato ou legislatura. O velho truque dos crimes contra as finanças públicas. O pessoal fica doido estudando esses crimes contra as finanças, porque são chatos, né? Do último capítulo do Código Penal, que eles foram inseridos em 2000, né? Não existia esse capítulo. É chato, confesso, é chato. Mas
tem dois crimes que não podemos brincar. São os dois crimes que apresentam um lapso temporal importantíssimo. O 359C, isso aqui, 359C e o 359G. E, sinceramente, é a CESP que trabalha bem esses dois crimes. É ela que faz questão assim. As outras bancas, muito raramente. Então, por isso que eu fiquei mais preocupado. Não é a primeira vez que eu vejo essa historinha, não. 359C fala em assunção de obrigação no último ano do mandato. Aí, no tipo penal, no caput, fala assim, que o agente vai assumir obrigação que não pode ser honrada naquele mesmo exercício financeiro, nos 2 últimos quadrimestres do último ano. 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato. Uma coisa que também quase não acontece aqui no Brasil, né? No final, assim, no final do mandato, aí é o trem da alegria, a festa, né? Começa a assumir uma série de obrigações que não podem ser honradas, não se deixa contrapartida, não se deixa dinheiro no caixa, então o outro vai pegar falido. E como eu já ouvi isso, né? O administrador entrando dizendo assim, olha, peguei o Estado falido, agora aperta os cintos porque cheio de conta para pagar, está colocando toda a responsabilidade no antecessor, né? Está colocando, ó, foi ele, deixou um buraco, um rombo aqui no orçamento, o que é crime, né? O que é uma atitude criminosa contra as finanças públicas. 2 últimos quadrimestres do último ano. Então, nos 8 meses finais do mandato, os 2 últimos quadrimestres. O 359G, que é o da vez aqui na questão 1, no item 1, fala em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias finais do mandato da legislatura. Nos 6 meses, nos últimos 6 meses do mandato da legislatura. Repare, a armadilha vai estar sempre aqui, ó. Um governador de estado, 7 meses. É sempre a mesma história. A CESP, quando faz essa questão desses crimes, faz sempre a mesma armadilha, a mesma casca de banana. É a questão do tempo. Você fica preocupado com um monte de coisa que eles botam, eles fazem a questão grande de propósito. Você fica preocupado, querendo ver pelo em ovo, né? E o negócio está aqui, ó, 7 meses. Então, ele não cometeu o crime. Só nos 180 dias finais do mandato, a legislatura não está ainda nesse período para ele cometer o crime. Então, nessa situação, o governador responderá por crime errado. E a 2. Considere a seguinte situação hipotética. Um prefeito municipal, 11 meses antes do término do mandato, autorizou o secretário de saúde a assumir a obrigação cuja despesa não poderia ser paga no mesmo exercício financeiro. Então, arrumou uma dívida que não pode pagar e vai deixar para o outro, né? Nessa situação, o prefeito praticou o crime contra as finanças públicas, consistente na assunção de obrigação no último ano do mandato. Está jogando a gente para o 359C. Só que o 359C fala em 2 últimos quadrimestres, nos 8 meses finais. E aqui, ó, 11 meses antes do término. Então, ainda não estava no período da possibilidade de cometimento desse crime. Ele tem que entrar nos 8 meses finais. Então, as 2 questões, os 2 itens, envolvendo os 2 crimes de sempre e fazendo a armadilha de sempre, usando o lapso temporal. E fala muito dos prazos, né? Exatamente. Porque tirando isso aqui não tem muita graça. Os crimes contra as finanças públicas não tem muita graça. Agora, no concurso do MPE, aqui no Rio, para técnico na área administrativa, eles colocaram, e pior, colocaram isso dentro do direito administrativo, colocaram crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público, são os crimes funcionais, e colocaram crimes contra as finanças. Aí a gente já está prevendo, né? Eles vão cobrar o quê? Esses 2 são os clássicos. Se cobrarem uns outros, vai ser transcrição. Aí não tem historinha, não, é transcrição de artigo mesmo. A CESP, em particular, ela gosta desses 2 aí. Então, gente, fechamos o nosso trabalho. Eu sei que não dá para ver
muita coisa diante de um programa tão extenso, mas pelo menos deu para chamar atenção para questões constantes, questões clássicas, questões prováveis nesse concurso. Então, agradeço demais a atenção de todos e também a força, o apoio que o pessoal deu, o carinho das mensagens, agradeço demais. Espero ter uma outra oportunidade com vocês, um curso para TRT ou qualquer outro aqui no Múltiplos, tá? Boa noite, gente.